Spotify foi claramente a minha aplicação mais usada o ano passado, claramente. Não só para música, mas para podcasts, que é tipo, são quase 24 mil horas. É tipo, fizeres as contas, é um absurdo. Obviamente Ouviste que. mais podcast ou mais música? Não, mais música. Mais música. Só que ouço muitos podcasts, eu tenho alguma dificuldade, não é só com os podcasts, acontece-me também com séries, com filmes não tanto, mas principalmente com séries e podcasts, que é tipo, custa-me descobrir coisas novas. Eu tenho essa dificuldade grave. Então, eu, de há uns anos para cá, isto é uma cena que é tipo, o pessoal foi sabendo porque eu às vezes que surge em conversa, eu de há uns anos para cá que adormeço sempre a ouvir alguma coisa. Aí estão muitas horas de podcast, dos ouvidos. Eu meto tipo temporizador até ao final do episódio Ok, ok. para ele não estar a rolar horas Ok. excessivas. Ou seja, mesmo assim ainda é mais grave, que é tipo, termina só esta meia hora. E ele tipo não vai ficar 4 horas a ouvir podcasts, mas pá, são muitas horas. Obviamente que eu tenho podcasts que a mim são podcasts de conforto, que eu já conheço os episódios, que eu estou a ouvir coisas repetidas, só porque é uma zona de conforto para descansar, porque eu não quero estar a pensar. Por acaso nunca tinha ouvido tal em relação ao podcast. Familiaridade é muito comum quando é associado. Não é a todas as séries. Por exemplo, a série Friends ou algo do género. Eu tenho exatamente isso com o The Office, eu tenho com podcasts. Eu não quero estar visualmente a cansar-me quando vou adormecer. Eu prefiro meter um temporizador no podcast e esperar a que adormeça. Mesmo Então, coisas repetidas. quais são os teus podcasts de conforto atualmente? Olha, o ano passado, mesmo já depois de ter acabado, os protagonistas já sabem pessoalmente, é pá, por mim não. Ouvi demasiadas vezes. Eu tinha um valor em minutos que lhes disse quando estive com eles em várias ocasiões, que é uma estupidez, não faz sentido nenhum. O ano passado também entrou Falsos Lentos. Não é que eu desgosto de futebol, cada vez mais desapaixonado, mas Uhum. dificilmente me apanho em algo assim desse género. Eu gosto, pá, eu identifico-me ali com algumas coisas, ou seja, não só por ser talvez demasiado ligado ao futebol, mas por perceber ali as três posições das três pessoas que envolvem o podcast e perceber os vários moods, porque na verdade acho que represento, tipo, ao longo de uma época, epá, eu sou de um clube que é difícil para isto acontecer. É tipo, eu sou de Sporting, então é tipo, eu consigo ser os três tipo, na mesma semana. Ok, eu percebo, e é mesmo uma cena de conforto. Isso sim dá para ser. Agora, se calhar, o meu podcast favorito terá de ser tipo os podcasts que eu se calhar ouço e que não posso ouvir a dormir, porque se eu vou ouvir enquanto estou a adormecer, vou ter de ouvir no dia a seguir. Isso é garantido, que é o Ar Livre e é o Governo Sombra, que agora já não se chama Governo Sombra, é o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Esses são os meus dois podcasts de sempre e que esses sim, eu preciso, ou vou a conduzir ou não estou a fazer mais nada. No outro dia estava aqui a pensar em relação. Acho que não sou assim fiel, não quero estar aqui a mentir, mas talvez o único, não porque já tenha dito aqui, mas é porque é verdade, o único talvez seja o Eduardices. É o único que eu sigo religiosamente. Acho que não falhei quase nenhum. Não é que o siga religiosamente, mas há convidados que. O 45 graus. E esse é um dos que, se for lá, por exemplo, um humorista, um escritor, um filósofo que eu já tinha lido alguma coisa, é do género de podcast que eu gosto de ter folhas ao lado e ir apontando coisas, seja É. para ver depois, seja para pensar melhor. Por exemplo, comparar 45 graus, não conheço todos, claro, longe de mim, é um dos podcasts com maior profundidade, à Sim, sim, exceção sim. de alguns episódios em que há um trabalho. Claramente, mas imagina, eu acho que só consegui ouvir um 45 graus até ao fim. Primeiro, aquilo é tudo muito bem editado, tudo muito bem feito, Sim, tá? É sim, sim. perfeito. Só que o ritmo daquilo, para mim, já está ocupado por outras coisas, como por exemplo o ar livre. Ou seja, aquele ritmo de mais ansiedade, de mais coisas. Se calhar devia ouvi-lo mais porque gostei muito, porque eu ouvi o ano passado e gostei muito, com o Que Salvador. um cruzamento de duas coisas que parecem batota. 45 graus é um podcast, quanto a mim, à parte no panorama português. Sim, sim, sim. E depois Salvador Martinha é provavelmente um dos melhores convidados de sempre. Também concordo. É difícil ele ter uma conversa má, seja no podcast dele, seja fora. Eu não sei se tem que ver com o valor dele enquanto humorista. Eu acho que tem mais que ver com uma cena de estás disponível para conversar. E estás disponível para ouvir o outro, para bater bolas. Pode parecer mínimo. As grandes conversas normalmente têm que preencher este critério. Tens de estar Sim, disponível para divagar um bocado, para ir para sítios insuspeitos, seja uma conversa ou uma entrevista.
diante de uma pergunta que não estás à espera, mas eu tenho aqui respostas, vou meter esta a martelo. O Salvador nisso é implacável porque ele não tem problema nenhum de dizer à partida, pá, eu não estava preparado para tu me perguntares isso. E isso depois faz muita diferença. Há um podcast que ou seja, no início, quando comecei a estar ligado a cenas de comédia, que foi tipo ali onde eu fui beber muita coisa. A nível de experiências, de como é que as coisas funcionavam, de como é que não funcionavam, o que é que se podia ou não dizer, tipo, este, que foi o humor à primeira vista Yeah. do Guilherme. Pá, acho incrível, achei na altura que foi. Depois fui começando a racionar as coisas que para mim fazem sentido ouvir-se, consoante as pessoas que lá vão, que se me interessam mais, se me interessam menos. Agora, ele também prepara aquilo de uma forma incrível, que ele tem muito trabalho por trás. E pá, isso também me dá algum prazer a ouvir, não é? Mas havia também um que era o TSF Open Mic, que Recordo-me, recordo. já não lança episódios para aí desde a pandemia, uma coisa do género. Não tenho nenhuma ligação com o gajo que faz o 45 graus. Eu acho que faz falta este tipo de podcast, seja quando convidados como o Ricardo dos Pereira, Salvador Martinha. O caso do Ricardo eu acho que é paradigmático porque é uma figura que já foi a tanto lado e ele quando vai ali, embora possas dizer que mantém a persona, está-me a fugir o nome dele e eu sei o nome dele, mas consegue conduzir o Ricardo a uma profundidade. Não é num programa de televisão que vai acontecer, não é num Não, espaço não, dele. não é que o Ricardo, por norma, esteja na superfície. Pelo menos quando comparado com a malta do humor, vá. Ele ali teve uma oportunidade para dar uns passos, dando uns passos atrás. Há aqui muitos podcasts e muitos a surgir agora ultimamente de conversa, em que se depois trouxesses para texto o que foi a conversa, não é um processo, como é que eu ia dizer, isento de maldade. Uma conversa é uma conversa, e, à falta de outro critério, se trouxesse a conversa para texto, percebias que está muito fraco. A nível de densidade de ideias, e isto pode acontecer uma vez, duas, mas se acontecer sempre, Isso tem é muito claro que que isto, ver com a constatação de factos e não com os argumentos. Porque se tu estás só a constatar factos durante uma hora e meia, 2 horas, não te traz densidade de constatar os factos. Se tu não tiveres bater bola do outro lado, se vês só a dizer pá, isto é amarelo, ou isto é azul, ou isto não... O outro lado só responde. Ah, pois é. isto não é inocentemente que acontece. Eu percebo que seja assim, se fosse mais profundo, não havia público. Eu percebo. Avanças na profundidade, vais deixando pessoas para trás. Quanto mais Sim. exigires do teu público, menos o teu público te quer seguir. Mas aqueles que ficam depois têm uma relação mais próxima contigo. Desde o início dos tempos é assim e vai manter-se. Pode haver aqui umas simulações, fingimentos de profundidade. Por acaso estava aqui a. Não é a ouvir pela primeira vez, porque tinha ouvido, mas já foi há algum tempo, a tua conversa com o Eduardo Marques, e estavas no início a falar exatamente sobre. Não sei se o podcast que está aqui no Spotify foi levado a cabo na mesma data. Aqui estava em 2022, não sei se a data Não. corresponde. Deve ser a Esse anterior, não é? podcast Deve é ser anterior. de outubro de 2020, se não me engano. E caraças. Ou 20 ou 21, não tenho certeza. Eu acho que. Mas não Seja foi como, este ano, garantidamente. Foi tipo, foi muito, muito, muito no início. seja como Posso... for, assim muito resumidamente, não vou errar muito, estavas a falar naquela altura em que Já foi há estavas 2 anos. Já há 2 anos. estavas empenhado, salvo erro, a conversa começou mais ou menos nesta atmosfera. O Eduardo via em ti alguém com ambição para fazer projetos e tu começaste a dizer que tinhas comprado muitas coisas para levar Yeah. a cabo projetos. Naquela altura, se li bem, estavas ainda a começar, não é? Se calhar já tinhas ideias para projetos. Há pouco antes da conversa começar, disseste que tinhas feito um podcast. Na altura, eu acho que até cheguei a falar sobre isto no Idor disse nessa altura. Isto foi a altura em que eu comecei a fazer cenas relacionadas com comédia. 2 amigos meus tinham um estúdio ou seja, tínhamos muito material e muitas condições para fazer as coisas. E outro amigo meu juntou-se, ou seja, criámos ali um grupo de 4 pessoas que tínhamos algumas valências entre fotografia, vídeo, produção. Eu era o único que de facto subia a palco. Na altura nem contava, mas era o único que subia a palco e eu sou o único que me mantive a subir a palco. E pá, na altura nós tínhamos muitas ideias, só que a primeira grande ideia foi esse podcast, que era um podcast que se chamava 23, que era eu e um amigo meu. No fundo, aquilo era um podcast guionado, apesar de ser em direto, ou seja, nós tínhamos rubricas, tínhamos formas de gerir todo o processo, não era conversa solta, e tínhamos participação do chat, tínhamos coisas que nos enviavam, pá, chegámos a fazer muita coisa mesmo. Havias dito antes de começar a gravação, era em direto no YouTube, não era? Yeah.
Era direto em YouTube e era tipo, era fixe, porque nós tínhamos, se calhar não tínhamos muita gente a ver no YouTube, mas ao fim da terceira semana tínhamos sempre os mesmos. E se calhar tínhamos 30 pessoas a ver ao mesmo tempo. E depois as visualizações, tipo, olha, hoje não pude ver, mas tipo, vão-se ver agora, tem 200 visualizações, não tem mais do que isso. Agarrámos ali algumas pessoas. E depois, pronto, na altura isto foi a malta com que eu produzi o primeiro espetáculo de stand-up aqui em Espinho, de onde eu sou, e na altura era complicadíssimo. Nós não tínhamos arcabouço logístico para montar um estúdio todas as semanas e para começar um projeto da envergadura que foi na altura em plena pandemia. Dissemos, ok, vamos fazer estes episódios, vamos parar, vamos arrumar com isto, foi giro, já experimentámos. Estava a ser muito fixe, mas nós precisamos nos focar em encher uma sala em pandemia, 140 pessoas, onde já não se faz stand-up há 20 anos. E isto era uma missão mais ou menos complicada, porque era tipo a única coisa que havia em Espinho desse estilo era quando havia espetáculos no casino. Ou seja, coisas de valores que não fazem sentido no mercado que não é o underground e coisas do circuito. Ou seja, são espetáculos promovidos por quem detém o casino. E nós na altura tivemos de fazer uma opção, era tipo uma cena que nós queríamos muito e, hum, e eu basicamente eu cheguei com uma ideia louca ao estúdio num dia e disse pá, vamos fazer um espetáculo em Espinho. Pá, e demorámos 3 meses a ter tudo o que são licenças que ainda hoje são usadas em vários espetáculos do Porto, em vários espetáculos em Espinho. As nossas, ou seja, a nossa licença, tudo o que é produzido pela Zé Norique, é a licença que nós conseguimos pagar nesse primeiro espetáculo de tudo. E opá, isso foi tipo, foi o começar de tudo, foi começar a dizer, pá, afinal há aqui malta em Espinho que quer fazer cenas. E pronto, na altura depois ainda chegámos a fazer um vídeo, pá, que é das coisas que eu acho mais divertidas que eu já fiz e eu continuo a adorar aquele vídeo. E acho que vou continuar a repostá-lo todos os anos, que é uma ação institucional contra o Bolo Rei, que pá, foi uma cena que nós fizemos e que é simplesmente a apelar para não se comprar Bolo Rei porque não faz sentido. Só que em vez de eu estar a fazer um reel que na altura tipo, não batia tanto, fizemos um vídeo de 2 minutos, tipo um vídeo institucional. E vou-te dizer, tipo, hoje em dia eu tenho 5 e meio vídeos institucionais escritos. Porque foi uma coisa que eu achei imensa graça. Vamos fazer um vídeo a sério, um vídeo com um propósito que parece sério, mas não é. E isto tem impacto. Tenho vários escritos e eu sei que quando tiver tempo, quando fizer sentido, que vou fazê-lo. Quando for o momento disso. Estava aqui a pensar no início da conversa que tiveste com o Eduardo. Houve lá uma parte em que disseste que fizeste uma sequência de vários textos, se a memória não me falha. Isso foi uma cena que é um desafio que eu me propus logo no início, que era um mês inteiro, um texto por dia, para me testar. E publicava no Instagram. Foi giro. Foi giro. Ou seja, coisas muito do dia, de notícias do dia, o que fosse. O que é que achas? Isto tem que ver e não tem que ver com o encadeamento da conversa. Qual é que achas que é a relação atual do comediante típico com o texto? Seja comediante, levar o texto a palco, seja fora de palco. Ok. Eu estou a perceber. Imagina. Para dar aqui um ligeiro contexto, se recuarmos uns anos, cá e nos Estados Unidos, mas isso, se calhar, tínhamos que recuar ainda mais. O texto era elevado aos píncaros, porque muita gente Uhum. nasceu das crónicas ou a escrever para outras pessoas. O nível de escrita estava afinadíssimo. Entretanto, apareceram os blogs, caíram os blogs, e não há assim muita gente que se dedique, que tenha começado da escrita, ou até faça stand-up em simultâneo e, sei lá, guionismo. Guionismo de humor ou mais latamente todo o tipo de guionismo. Qual é a tua percepção? Então, eu estou aí no meio. Declaradamente eu estou aí no meio. Porque eu. Ou seja, eu faço parte de uma percentagem de humoristas que ainda não se encontrou em palco. E eu tenho noção disso. E tenho noção que isso me estraga mais de metade das minhas atuações. Porque se por um lado eu tenho muita coisa para testar, eu por outro lado eu faço 15 minutos, 20 de crowdwork. E foi das coisas que eu acho que no ano passado me divertiu mais, foi para ir para palco com texto e aos 30 segundos dizer eu não vou fazer nem metade. Era uma coisa que eu não sabia fazer e tipo hoje em dia não é quase vivo, mas se eu tiver 10 minutos para fazer, se eu não tiver de testar nada, se eu não tiver necessidade, se eu tiver uma atuação de 10 minutos, os primeiros 5 são crowdwork, garantidamente. Porque diverte-me, eu acho que tiro proveito disso, é a meu favor. Isto para dizer o quê? Texto.
continuo a achar que é estupidamente importante. Não sei se é o teu caso, parece-me que não, por aquilo que estás a falar. Quando o comediante leva o crowdwork demasiado a sério, mas como é que eu ia dizer isto para não ser demasiado polémico? E leva o crowdwork como o único procedimento a levar a palco. No final não se pode tornar preguiçoso. Pode ser Sim, uma pode. desculpa. Isso é mesmo uma desculpa. Já passei uma fase que vivi um bocadinho disso. Vou ser honesto. Eu Tipo, acho que quando como eu sabia que o meu ferramenta. texto estava curto e sabia que aquilo não estava assim nada de especial, eu atirava-me para o crowdwork e isso é uma desculpa, isso é uma muleta. O que eu comecei a trabalhar um bocadinho foi uma coisa que há uma pessoa que faz muito bem e eu comecei a dizer, opá, é por aqui que eu quero ir, que é o Schultz. O Andrew Schultz faz especiais de stand-up que só de crowdwork e ninguém se engane. O Schultz escreve crowdwork. Yeah, Ponto yeah. final. Ele prepara as interações. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer. Isto até me vai dar jeito para levar para o meu texto. Então é tipo, é detalhado o tipo de perguntas que eu comecei a fazer e Yeah. por onde eu quero ir. O transformar um bocadinho dessa preguiça. Mas eu percebo perfeitamente e eu sinto isso. Sinto que passei uma fase em que era tipo, ok, se o texto não me está a bater, eu vou de crowdwork. Pá, vou-me divertir a mim, vou divertir as outras pessoas, mas sei perfeitamente que vou para casa e vou a pensar, o meu texto não está fixe. Acontece o quê? Acontece que eu sempre fui péssimo a escrever, além de péssimo preguiçoso. Em tudo o que foi período escolar, mesmo até a universidade. Tínhamos de estar aqui a fazer um estudo exaustivo. Não acho que haja relação Eu percebo. entre aquilo que foste na escola, independentemente do curso por onde passaste, e depois a tua prestação enquanto comediante. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho só que pode fazer diferença quando tu não queres escrever apenas stand-up. Queres escrever stand-up, tu aprendes a escrever stand-up só para escrever stand-up. Mas, por exemplo, acho que não me estou a enganar, mas o Woody Allen não tem faculdade. E há muitos desses Sim, casos. certo. Acho que aqui foi tipo quase um espanto pessoal e familiar quando eu dizia que estava a escrever. E quando eu digo que estou a Ok. escrever, como assim estás a escrever? Mas esse espanto, perdoa-me aqui esta parte, Força, força. vives em Espinho. Espinho é uma cidade, não é? Certo. Eu vivo, por exemplo, numa vila no Algarve, quase todos os dias leio e às vezes estou a escrever, seja o que for, e aí há um espanto, eu noto esse espanto na cara das pessoas. Eu, enquanto leitor ou enquanto gajo que está a rabiscar umas coisas no papel, sou um objeto estranho. Não há ninguém a ler e tentar explicar o que é escrever ou então ler. Ainda mais nos dias que correm, tanta oferta. Não faz sentido. Como vivemos no mundo das redes sociais, é tudo cada vez mais rápido. A escrita é uma coisa mais lenta. É diferente Sim, é disto, um pá, processo que mais lento. Sim, sim, sim. é... Desculpa, esta à parte, mas estava. Não tem mal. Imagina, isso faz muito. O meu dia favorito para eu escrever é eu acordar, não estar ninguém em casa, não estar ninguém em casa, o sítio onde eu estou a escrever estar arrumado. Eu não consigo começar a escrever ou a pensar no que é que seja se estiver desarrumado, não consigo. E depois eu comecei por causa desses textos que eu fiz inicialmente, eu desenvolvi um gosto, se calhar alguma capacidade, para escrever o que se pode aproximar mais ou menos do que são crónicas. Dá mesmo muito prazer. E são coisas que é tipo, eu não quero fazer um vídeo a falar. A última crónica que eu escrevi foi sobre um crónico texto. Não me passo mal com a definição. Várias vezes fiz essa ligação. O género literário que mais se aproxima à escrita de stand-up é a crónica. Se for uma crónica Sim, mais para o lado do humor, não há sim, sim, assim sim. grande diferença. Talvez o palavreado na crónica, margem para te alargares um bocadinho mais. Não é? Quando vais a palco, tens de ser um bocadinho mais. Procurar as palavras um bocadinho mais fáceis. Uma palavra mais exótica pode afastar o público. Enquanto público, quando estou a ver um comediante, enquanto está no palco, começa a tentar ser demasiado eloquente, o público, uau, o que é que este gajo está armado? Mesmo que tenhas essa veia e que saibas falar grandiloquentemente, tens de retrair um bocado, senão estás a afastar Sim, o público. sim, 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 É muito sim. Sim, complicado. são espaços que são estranhos um ao outro. Não pode ser a mesma forma, não pode ser o mesmo tom, não é igual, porque o último texto que eu escrevi foi sobre os padres da Diocese do Porto estarem a ter formação sobre abusos sexuais, que eu acho hilariante. Como cometer ou como não cometer? Estou a Pronto, brincar. isso é de facto tipo a primeira associação, que é como assim estão a ter formação? Olhem, desculpem, não sei se vocês estão a par, mas não podem tocar em putos. Percebes? Tipo, faço um exercício, se calhar diário, eu abro tipo o Observador, o Expresso, o Público,
Eu vou à procura de brincadeiras, mas não vou à procura da secção de brincadeiras. Eu vou ver, porque eu olho para certas notícias e penso, eu acho que dizia coisas giras sobre isto, mas eu não quero fazer um vídeo. Eu quero escrever. Eu quero escrever uma crónica. Eu não quero fazer um vídeo. Eu não quero. É que nem é pelo trabalho, porque eu tenho à minha volta, por valores mínimos ou sem valor, eu consigo gravar na melhor qualidade o som e a imagem e tê-lo cortado, editado e publicado no mesmo dia. Para mim não me dá o mesmo prazer. Hoje em dia tiro muito prazer da escrita. Tanto que, olha, isto sim é uma coisa que meio que não se sabe, mas eu no final do ano passado comecei a escrever um livro. Dentro desse género, são crónicas, Não. É quase um romance. é outra exigência. Aquilo é uma forma de eu, quando não souber o que escrever, escrevo aquilo. Ou seja, vou continuando a história. Quando eu não tiver um tema, quando não me apetecer escrever stand-up, quando não me apetecer escrever nada em específico, eu vou à história e vou, ok, eu parei aqui e agora vou por aqui e vou deixando notas do género. Falta aqui meter uma piada? Sim, porque eu não vou escrever um romance a 100%. Eu vou, se calhar, tocar em coisas bastante deep e que fazem parte da minha vida, figuradas, obviamente, mas eu já tenho tipo, ok, eu aqui quero meter uma coisa, eu aqui quero meter outra, eu aqui quero. Acho que encontrei uma coisa que eu não estava à espera, que foi gostar de escrever, única e exclusivamente de escrever. No Instagram é assim, eu não vou deixar de publicar Ma- coisas que eu Mas, adoro por ter mas, pouco feedback, porque os textos no Instagram têm pouco feedback. seja no Instagram, seja em qualquer Seja em lado. qualquer lado, sim, E sim. como é que convives com essa realidade de, a não ser que surja aqui uma nova forma de repente o texto começa a ganhar um prestígio que já teve, não estou a ver, pode acontecer, não sei de que forma, parece-me difícil. Ahm, Continuará a existir, mas em termos de prestígio, Eu, quando estou a escrever para esse tipo de textos, para esse tipo de formato, eu estou a publicar para me obrigar a escrever, para me obrigar a terminar aquilo. isto é quase um clichê, mas não te tornas mais livre no processo? Sim, tu, como não estás à espera do feedback, eu sei que tenho pessoas que leem todos os meus textos. Todos. E eu sei que isto vai basear-se muito numa coisa que é aquilo serve para duas coisas. Três, vamos aqui por assim. Eu tenho necessidade de dizer coisas e não me apetece fazê-las em vídeo. Eventualmente já surgiu a oportunidade e teve para arrancar, não arrancou podcast a solo e com convidados, mas é uma coisa que eventualmente vai acontecer mais tarde, porque acho que não é fase para isso. E serve de treino, porque deu-me muita estaleca a escrever sobre muita coisa que não faz sentido eu estar a escrever. E também porque eu acho que me vejo, ou seja, eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de ser host, eu gosto muito de estar sem chão, a gerir noites, mas eu adoraria ter um futuro ligado ao guionismo. Por isso é que eu não deixei isto para trás. Sendo com pouco feedback, eu tenho ali tipo uma cena de eu por mim eu alugo uma casinha ou tenho uma casa no meio do monte e estou lá a escrever um mês e só volto depois desse mês. Isso é tipo um sonho, isso é tipo uma coisa que eu tenho mesmo como objetivo. Se recuarmos uns anos, talvez tivéssemos alguns exemplos atualmente, assim de repente, sem Eu tenho ser alguns guionistas que atuam. pessoas que ainda não são guionistas, ou pelo menos com um vasto trabalho, mas se pudessem, se houvesse essa oportunidade, não é que abdicassem do palco, mas afunilavam mais no guionismo. ah, Acho mais fácil ao contrário. Acho mais fácil afunilar para o palco e não afunilar para o Porque guionismo. qual das duas paixões é a maior? Eu acho que aqui é o fator dinheiro. Sim, Nem que seja a longo prazo, pode a não longo dar, prazo não é? principalmente. Sim, Porque o sim, sim. guionismo, houve uma altura em que dava muito dinheiro, na altura das vacas gordas, e aqui vacas gordas é sinónimo de Herman, em que se ganhava muito dinheiro, e atualmente, se calhar, hão de ganhar meia dúzia bom dinheiro e depois o resto. É muito curto, é muito curto. Obviamente que eu tenho tipo, ou seja, a nível de guionismo, eu tenho ali uma pessoa ideal do que seria se eu um dia quisesse abandonar a parte de palco a 100%, que é o Pombares. Obviamente que é a minha referência, por isso não há dúvidas a nível de guionismo.
apesar de ter bebido muito dali da parceria do Bruno Nogueira com o Quadros, bebi muito disso também, enquanto era miúdo, sem saber, tinha livros do tubo de ensaio e coisas do género, coisas antigas, mas acho que hoje em dia, por exemplo, eu tenho sempre duas referências a nível de guionistas que atuam e que talvez hoje em dia não precisem do stand-up para viver. Vais perceber porquê, porque são dois que fazem parte do Isto é Gozar com quem trabalho, que é o Guilherme e o Manuel Cardoso. Eles não deixaram de atuar. É um facto, Sim. eles não deixaram de atuar. O Manel está a fazer testes para stand-up. O Guilherme vai atuando, vem ao Comedy Fest, vem aqui, vem ali, vai fazendo. Certamente não vai deixar de fazer solos. Sim, acompanho há mais tempo a cena do Guilherme. E o Guilherme parece-me muito dificilmente vai Sim, deixar. Nota-se que é uma paixão. Pegando nisso, já notaste que houve uma espécie de contaminação positiva dos vários sítios por onde passaste na escrita, seja na crónica, seja até na escrita desse romance que estás a fazer? Quando chegou o momento de voltares a escrever stand-up, percebeste: este detalhe aqui, yeah. ganhei-o no outro lado. Garantidamente. Garantidamente. A nível de escrita acontece isto, que é quando estás a escrever uma crónica ou um texto mais longo, ou o que seja, um romance, ou o que seja, e queres meter uma piada, tu não podes fazer um build-up grande. Ou seja, as palavras têm de ser as certas para em 7, 8 palavras teres uma piada. E isso transportado para o stand-up é desbloqueador. Porque em vez de tu dares uma, duas frases, três de contexto, eu se calhar consegui. Isto é recente, atenção. Isto se calhar só começou a fazer sentido para mim escrever assim em stand-up no último meio ano. Ou se calhar menos. Não quero estar aqui a esticar a corda, mas se calhar menos. Começar a perceber, ok, se eu fizer isto mais direto, se eu não der tantas voltas, se eu cortar nas palavras, isto faz sentido. E isso sim, eu percebi claramente que é tipo, eu quero publicar um texto no Instagram, o Instagram só tem 10 fotos de carrossel. Uma delas é a capa, só tenho 9. E não quero encher as 9 de cima a baixo, porque senão ninguém lê. E a última, às vezes, é um call to action para qualquer coisa, não é? Exatamente. Ou, E dentro das 8, eu evito fazer textos com mais de 8 imagens. Por isso, já só tenho 6. Então é tipo, é um jogar de o que é que faz mesmo sentido estar aqui. O que é mesmo essencial a este texto? Será que esta piada é mesmo essencial a este texto? Ou é só mais um coisinho? Ou se calhar faz mais sentido eu preparar o que vou dizer a seguir do que estar a meter duas piadas seguidas. o calcanhar daquilo dessa abordagem, eu acho que é o inferno, à falta de melhor expressão, a que chegam muitos daqueles mais versados na one-liner. Quando tentam passar por um formato maior. Como estão tão atentos ao detalhe, quando precisam de escrever um texto maior, não conseguem. Não precisas ter tantas Eu, piadas. eu percebo isso, e só que eu acho que como é que eu tenho contornado isso? Porque eu não curto onliners. Acho que é tão simples quanto isso. É só mesmo porque eu não tenho uma única one-liner. Se cá tive no início. Eu não tenho. Hoje em dia não tenho. Hoje em dia é tipo, ou são uma coisa que eu comecei a fazer mais, que é um bocado mais de storytelling, ou é humor de observação de factos que eu acho que não fazem sentido. Eu vou muito por aqui. E acho que a one-liner aqui nunca me afetou muito, mas eu percebo o que é que estás a dizer. É quase saltar passos. Pode ser visto como saltar passos para chegares rápido à piada, mas isso funciona-me só é como um desbloqueador de género. Será que eu preciso de dar mais um contextozinho? Não, se calhar não. Se calhar aqui eu posso partir para a piada. Já dei. Quem leu isto, se alguém ler esta frase e achar graça, menos que seja uma piada de Twitter, estas acontecem, que é ter uma piada de Twitter e aí sim é tipo uma má one-liner. O meu Twitter está cheíssimo de más one-liners que eu não as faço em palco, porque não faz sentido. E é tipo atirar uma dessas lá para o meio. Mas é difícil, aquilo está mesmo escrito para ser irónico, não está escrito para disputar graça nos outros, está quase para disputar graça em mim. Eu achei graça nisto e eu nem estou preocupado se vocês vão achar graça. O meu Twitter é um bocado isto, por isso é que eu uso nem o publicito, nem nada. Aquilo é. Eu já tinha pensado nisso e também já foi tema aqui de conversa algumas vezes. Uma das vezes, recordo-me, acho que foi a primeira que. Acho que foi com a Catarina Matos. Esta coisa de passar do onliner para um formato mais comprido, conversa com o Dimitri Martin, que ele também está nessa fase de transição. Para ele está-lhe assim muito difícil,
A natureza dele é a do Yeah. onliner, é da piada curta. Uma grande vantagem, se tu fores alguém que saiba fazer realmente one-liners, tens um cuidado. Se for mesmo muito bom one-liner, aproxima-se da poesia. Aquilo que estavas a dizer em relação ao texto é aquilo que a poesia leva ao extremo, não há nenhuma palavra a mais. A melhor comédia, o melhor humor, a melhor poesia, a melhor não sei o quê, dificilmente há ali coisas a mais. E quando há a mais, tem um propósito. Estava-me a recordar das palavras do Saramago, em que ele, por vezes, parece que a frase tem duas palavras a mais, mas tem duas palavras a mais porquê? Por causa do som da frase. Sem aquelas duas palavras a mais, soava mal. É quase contra a natura. Isso, na minha opinião, não sou fã. Não tenho problema em dizer, não sou fã de muito do que se faz de stand-up do onliners, porque se eu não conhecer o comediante e se a primeira entra uma one-liner e se a segunda entra uma one-liner, já não me vai apanhar outra vez. Tipo, eu já não estou à espera de um storytelling, eu já Yeah. estou à espera que ele vá fazer a pausa e manda uma one-liner. E eu, tipo, isso a mim, enquanto público, obviamente que eu ouvia nos podcasts antes de fazer comédia, ouvia que quando se entrava no mundo da comédia não se conseguia ver stand-up como público. E eu concordo, a 100%. Eu, se for ver stand-up de alguém, há várias posições. Ou estou desinteressado, ou estou a rir-me porque está a correr mal, Yeah. porque isso é uma das coisas que dá mais prazer aos comediantes, quer digam, quer não, e quem disser que não está a mentir. Ou eu estou a observar e a tirar, ok, isto está muito bem feito assim. Mesmo humoristas grandes, eu estou a olhar para tudo, eu já não estou a olhar para as legendas. Eu estou a olhar para os braços, eu estou a olhar para as pernas, eu estou a ver como é que ele está posicionado. Ponto final. Isso depois deixa de ser natural para nós ouvir stand-up puro. Isso só acontece quando estamos, por exemplo, todos em noites de teste. Aí sim, eu sinto. Ok, nós estamos todos numa fase em que estamos todos a testar e ninguém está preparado para correr extremamente bem. E aí sim, nós estamos a desfrutar do erro dos outros. Isso aí é inegável. Isso já aconteceu no Ferro. O Ferro é um dos sítios, ou seja, o sítio onde o Eduardo Marques é host. Eu soube no outro dia que eu sou tipo top 5, acho eu, das pessoas que mais atuam no Ferro. Eu tenho quase 30 atuações no Ferro e tipo, eu estou no Ferro muitas vezes e é um sítio que eu gosto muito e é como estar em casa para mim. E foi dos sítios mais difíceis em que eu atuei até há muito, muito pouco tempo. Era o sítio que eu não queria ir a atuar porque me corria mal e porque eu tinha medo do Ferro. E entretanto transformei aquilo num espaço muito de casa. Já aconteceu, sem sabermos, do género, pessoas do meu círculo mais próximo do stand-up, estarmos 4 ou 5 no Ferro e dizer: Olha, quem é que vai fechar? E o pessoal começaram uns a olhar para os outros e diz: Opá, eu vim testar, eu também vim testar, eu também vim testar. E é tipo, de repente estamos 6 pessoas que vieram testar e uma pessoa que está a atuar pela primeira vez. Então fizemos uma roleta. Fizemos uma roleta. Ninguém está preparado para fechar aquela noite. Ninguém. Porque Epá, estamos todos a testar. Isto já aconteceu e foi epá, recente. é material quase documentário. É hilariante. Um colega meu comediante que me diz: Pá, eu tenho duas histórias de 30 segundos. E eu top. E eu disse: Olha, eu tenho 10 minutos sobre desodorizantes. Já testaste uma vez? Não, escrevi à tarde. Eu tenho 40 segundos. Eu vi com um colega meu do círculo próximo, com os 3 minutos de atuação, disse: Bem, isto agora é queimar o resto. Porque ele tinha aquele beat para ir testar. E é tipo, isso para nós são noites super divertidas. São super divertidas porque sabemos que dali podem surgir grandes coisas, mas por outro lado estamos tipo a assumir que aquilo não vai ser a melhor noite de sempre. Podem sair, mas não necessariamente naquela noite. Não necessariamente. Isso é bom, é bom ter esse tipo de noites, mas obviamente que nós já não somos propriamente público normal. Não somos. Estás sempre contaminado. Quanto mais sabes, a não ser que seja um comediante muito especial, Sim. eu pá, não percebo nada do que é que ele está a fazer. Está-me a fazer rir, mas com aquilo que eu sei de comédia, não consigo apanhar quase nada. E acho que muitas vezes isso tem a ver também com a companhia, com quem vais ver. E eu cheguei a esta conclusão porque antigamente eu se calhar ia ver com pessoas que não tinham ligação nenhuma com o stand-up, nunca tinham visto, e eu se calhar estava no mesmo barco que elas, do género, pá, vamos nos rir, porque é tipo, tu estás a adorar, eu estou a gostar muito que tu estejas a adorar, e vamos no mesmo barco, eu já não me vou estar a ver nada. Mas se eu estiver sozinho a ver stand-up, isso não vai acontecer. Ou se estiver com uma pessoa que está habituada a ver stand-up. Agora, se eu estiver com uma companhia de uma pessoa que não tem esse hábito e que está a adorar o plano, está a adorar o serão,
vou desistir das minhas ambições de estar a tentar perceber o que é que ele está a fazer e vou aproveitar o que está a acontecer à minha beira. Um cenário completamente diferente, ver um espetáculo de stand-up em casa. Pelo menos não consigo, não é uma coisa intencional. Não dizes, hoje vou estar aqui a fruir como se fosse uma pessoa que não tem conhecimentos de comédia. Às vezes acontece, outras vezes não acontece. Sim. Tem muito Se que foste ver. transportado para isso. Yeah, às vezes tem que ver com o início. Percebes que o comediante faz logo ali um truque Sim. e assim, ele vai buscá-lo lá no fim. Está na cara que ele vai fazer um callback com isto que ele está a dizer, vai, e depois faz, epá, não houve nada que ele dissesse que eu não tenha percebido. A arquitetura do especial. É isso acontece-nos às vezes eu não, é difícil ser esta pessoa, mas é uma pessoa próxima que há uns tempos pediu-me para vermos um espetáculo em específico, não vou dizer quem Sim, era sim. o humorista, para vermos um espetáculo de meia horita que estava no YouTube. E eu disse, se tu queres mesmo ver, eu vejo. Mas eu não sou fã. E eu vou estar com o olho que não é fixe. Eu vou estar a olhar para tudo o que eu não gosto e tudo o que eu acho que está errado. Opa, o que é que aconteceu? Aos 20 segundos de atuação, eu carreguei no espaço e adivinhei a piada. Aos 2 minutos adivinhei a piada. Aos 5 minutos adivinhei a piada. A pessoa que estava ao meu lado disse: Ah, ok. Ah, ok. Isto é tão previsível assim. E eu, é mais ou menos isso que eu estava a tentar mostrar. Que é tipo, obviamente, se eu tiver a ver uma pessoa que gosto, eu sei o que é que a pessoa vai fazer e vai-me fazer rir à mesma. Mas aí pode haver um viés. Se for uma pessoa que não gostas e por sentires, Que não gosto do trabalho, diga-se. por vezes pode haver ligação, outra vez não Sim, tem. sim, sim. Se pressentires o que vem a seguir, por vezes, ai caralho, este gajo está sempre a repetir. Se for uma pessoa que gostas, tu, e isto é a regra Claramente, geral, deixas claramente, passar. E isto claramente. nota-se até em coisas pequenas. Já dei aqui Sim, sim. alguns exemplos, até seja no Twitter, piadas parecidas, quando é alguém que tu gostas, epá, isto alguma vez é parecido, isto alguma vez é parecido. Uma pessoa que não gostas, epá, Sim, 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 sim. isto é Sim, plágio, sim, sim, sim. tem plágio. Não, E isso acontece em todo lado. é engraçado que são comediantes, já com nome firmado, a caírem nestas ratoeiras. Ah, eu sou Sim, sim, imparcial, sim, isto na sim. comédia. Não és nada, pá, não és nada Sim, imparcial. sim, 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 sim. Em relação a isso, eu prefiro dizer que sou parcial. Prefiro, porque eu assim eu sou avaliado de outra forma, sou avaliado de uma forma mais honesta. Obviamente que se eu for ver um comediante que a mim, a nível profissional, não seja a minha praia, eu já vou enviesado. Não vou estar ali com. E se calhar chego ao fim e digo, pá, e olha, se calhar até me desta volta hoje. Eu sei que fui para lá enviesado. Acho que não tenho de mudar isso porque isso também não estou a ser. Não gosto nada daquele formato de correndo bem ou correndo mal, levas uma pancadinha nas costas e vamos todos à nossa vida. Isso deixa-me um bocado. Eu vou dizer uma coisa, eu tive esta conclusão aqui há pouco tempo com duas pessoas em específico do meu círculo próximo do stand-up e os dois, um mais que outros, já faz parte de um círculo de amigos. Amigos, colega, estamos muitas vezes juntos, muito próximos, até fora do stand-up, que eu cheguei a esta conclusão recentemente, que foi, e chateei-me com essa conclusão. No fundo foi isso. As pessoas, como é que eu ia dizer isto? As pessoas deixam de te mentir quando param de dizer que correu bem. O primeiro meio ano de um comediante, ninguém chega à beira do comediante e diz: pá, foi horrível, tens de trabalhar mais. Ninguém diz isto. Não, pá, foi fixe, pá, foi fixe. Primeira vez, ou terceira. Não, estás no meu caminho, continua. É uma mentira, ponto final. Yeah. Só quando tu saltas a barreira da confiança pessoal é que tu consegues ser profissionalmente verdadeiro com essa pessoa. Porque senão estás sempre com paninhos quentes, estás sempre. E eu notei isso em duas, três pessoas do meu meio que foi do género: ok, tu agora estás mesmo a ser real em relação ao que me estás a dizer. Que é eu Mas ter comediantes amigos meus e dizer-me, eu faço uma piada em palco e assim que eu saio do palco, eles dizem, pá, aquela piada é horrível, nunca mais faças. E eu tenho é de levar estes. Estes é que são os em que sim, eu tenho que confiar. não quer dizer que seja sempre por aí, mas aquilo que impede o comediante de dizer inicialmente a verdade, por vezes prende-se com o medo de ouvir da outra parte a verdade. Então escuda-se com a mentira. Vou dizer que correu bem àquele que tem meia dúzia de atuações, porque se ele me vir no palco e a coisa correu mal, ele se calhar também vai dizer que correu bem. Há aqui esta mentira. A partir Mas do momento que tu dizes a verdade ao outro, o outro está disponível para dizer-te a verdade também. Quanto mais depressa te libertares destas fantasias, melhor. sim, é aí é que tu estás solto para conversar sobre, de facto, tipo, sobre as coisas. Se não tiveres esse tipo de parte pessoal,
tu nunca vais conseguir dar esse salto para teres uma real visão do que as pessoas acham de ti em palco, ou a escrever, ou isto ou aquilo. O outro tem que estar sempre disponível para desenvolver. Pode não ter gostado da piada, mas explica-me porque é que não gostaste da piada. Ou Pode, já ouvi parecido, ou ou esse até pode, formato a ti não te fica bem. ou até pode ser o contrário. Ah, a tua justificação não faz sentido. Há Sim, sim. qualquer coisa que tens contra este tipo de piada e percebes. O que está a acontecer é, para citar outra vez o Jezelnik, muitas vezes os comediantes, quando estão a criticar outros comediantes, o que eles estão a fazer é puxar-te para a imagem deles. Eles querem que tu sejas uma réplica. Eu sou o ideal. Se tu estás a afastar do ideal, não, faz favor de vir para aqui. E é preciso escavar para perceber o que é que o comediante realmente quer dizer. E aí é que depois faz sentido a parte. Eu percebo isso, mas é aí que eu acho que faz sentido depois a parte pessoal de dizer: opá, ok, mas tu vais subir a palco a seguir. E eu vou estar atento a tudo o que tu disseres. Porque se tu tiveste capacidade de opinar sobre mim, eu também vou ter. Na verdade, é isso que nos faz crescer a esse nível. É mesmo. Vai ser muito duro no dia. É a mesma coisa do que estávamos a falar de ouvir as atuações. Vai ser muito duro no dia, vai. Mas é tipo, se calhar amanhã eu vou reescrever o texto e vou pensar, ok, não vou voltar a fazer a mesma coisa. Ponto final. Se não resultou em público, se há dois comediantes que me dizem que acham que não é por aí e que eu os respeito e que eu acho que fazem sentido para mim darem esse tipo de opinião, eu se calhar vou ter em atenção a isso. Garantidamente. A relação que tens com o texto, seja de que natureza for, eu acho que casa muito bem com isto. Quanto maior for o desapego, melhor. Yeah. Se tu fores muito apegado, escrevi isto e não vou mudar porque isto é uma obra-prima, tem que haver um Yeah. certo desapego. Não é? Até é ótimo ter esse desapego em palco. Acho que é das coisas que eu acho que me deu mais, nos últimos tempos, que me deu mais capacidade em palco. Foi levar para palco só meias piadas. Ou seja, nunca fazia isto à primeira vez, mas se o que eu escrevi à primeira vez não me correu bem, eu se calhar na vez a seguir já só levo a premissa. Para ver. Pior que a primeira que eu escrevi, é difícil. E eu Mas, escrevia. mas para chegares a esse nível, estou aqui a equacionar cenários. Foi provavelmente porque tens uma espécie de confiança amealhada. Aquilo que aconteceu para Yeah. trás, de positivo, dá-te a confiança. Bem, eu sei mais ou menos navegar nestes mares. Pode correr mal, mas eu sei mais ou menos o que estou a fazer. É aquela coisa do ele levar três punchlines para palco para a mesma piada e só levar a premissa. Ou seja, na cabeça só leva a premissa, mas eu já escrevi as outras punchlines. E é tipo no momento, ou a falar mais alto, ou a usar uma palavra diferente, ou com um tom mais ríspido, ou assim. Eu se calhar vou testar se atuar segunda, se atuar terça, se atuar quinta e sábado, eu testo as quatro diferentes. Até pode a de segunda ter-me corrido bem da bem, mas eu vou testá-las todas para depois apagar as outras. Se calhar vou estragar três atuações. Se calhar. Se calhar vou, mas prefiro depois ficar com a que me correu bem. E na quinta vez que for atuar, vou usar a primeira, a de segunda-feira, e se me corre bem outra vez, eu fico, ok, tomei a decisão certa. É tipo, ok, estraguei três atuações, mas a partir daqui tenho isto montado. O processo é esse, não há outra forma, não Sim, é? sim, sim. Não, sim, o estragar aqui eu entre É. aspas, é isso. Se houver essa ideia, tenho aqui alguma desconfiança em utilizar o termo público, quando eu estou a pensar, por exemplo, público Twitter, há esta confusão que muita gente do Twitter por vezes critica a comédia e depois vais a ver, não é bem público de comédia. Só mandar o texto. Se pusesse um chip no rabo de cada um, percebias que eles não vão a nenhum espetáculo de comédia. Ou E eu muitos deles não adoro vão. Ou muitos deles não. apanhar essas pessoas no stand-up. Opá, é das coisas que me dá mais gosto. Foi recente, foi no ferro, foi recente. Eu deixei o meu texto a meio da atuação. Porque eu percebi que havia ali gente que tipo estava a tentar só aprovar a história e não querer rir. Eu larguei o texto. Aqui há uns tempos, foi no início do ano, foi de longe a minha noite mais feliz no ferro. No início do ano, o Eduardo não pôde fazer host no ferro e convidou-me. E eu prontamente aceitei porque é das coisas que me dá mais prazer, como te tinha dito, em palco. E por isso é que criei o Spin Comedy Club e tudo mais. É por isso. E o João Chimpas, nesse dia à tarde, perguntou-me se eu não queria fazer uma cena com ele em palco. Ou seja, sempre que um subisse, subia outro. Dois hosts. Eu já vi os vídeos, opá, e foi das noites que eu mais me diverti. E aquilo correu muito bem. Era crowdwork, um a mandar para o outro a pegar nas deixas do outro, a fazer callbacks entre intervalos. Uma coisa é tu estás sozinho em palco e tu não tens arcabouço, que eu acho que hoje em dia, a nível de crowdwork e de host, tenho. Por todas as vezes que falhei no texto, comecei a ganhar no crowdwork. Mas acho que quando estão duas pessoas em palco é difícil de alguém do público se atirar para cima do, entre aspas, para cima do palco. Depois há outras coisas a funcionar. Se a química entre vocês estiver É a boa. funcionar, é mais um fator para levantar o público. É contagiante.
É claro que aqui é alicerçada no humor, mas mesmo que não fosse, só essa química já quase que impele Sim, 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 ao sim. riso. Deixa as pessoas confortáveis. Deixa as pessoas confortáveis. Acho que é muito por aí. Falámos aqui de escrita, de stand-up e referências. Se calhar vais-me dar referências que unem esses dois mundos. Já deste uma, o Pombares, há pouco. O Pombares, a nível de guionismo, é claramente a minha referência. Por tudo o que já fez. Depois acho que a nível de stand-up, acho que a pessoa com que eu me aproximo mais, seja no tocar em temas mais de observação, como de repente meter uma piada meia negra, não propositada, mas às vezes acontece, que é o Salvador. Eu bebi muito de Ricardo Aruz Pereira em palco, bebi muito de Bruno Nogueira em palco, mas acho que me aproximo mais do que o Salvador faz a nível de stand-up. Obviamente que passamos aí anos em que bebemos todos muito de gato fedorento e de coisas Sim, que todos bebemos, mas, eu mas acho que acho depois temos que de ser sim. mais específicos. E depois, obviamente, que lá fora, acho que assim, grande referência mais do que stand-up é Ricky Gervais. E acho que depois, hoje em dia, o meu comediante favorito é o Andrew Schulz. Pela parte também explica-se do crowdwork. Ou seja, para cada uma dessas coisas em que te sentes feliz, buscas uma espécie de estrela guia, não é? É, do Sim. formato, de como Yeah. faz mais sentido para mim. Acho que é isso. Há algum formato que te vejas a fazer no futuro? E ainda não tenhas feito nada? Sim. Além do guionismo, acho que eu gostava muito de fazer uma coisa que eu acho que já se fez em Portugal, mas que não há hoje em dia, que era voltar com algo tipo de talk show. Eu acho que gostava de ter essa parte de apresentador que está ligada agora à parte do host, à parte de ser host e assim. Acho que era uma cena que eu curtia experimentar. Mesmo. Jorge, que deves conhecer, a figura que o Eduardo manda sempre para o caralho. Conversei com ele há pouco tempo, é um gajo muito porreiro. Perguntou qual é a probabilidade de, numa noite de stand-up, dois gajos falarem de remendos na roupa com logos. Se puderes Bem, ele fazer foi aqui buscar uma o. coisa. Pá, o Jorge Gonçalves, é isto? Yeah, é isso mesmo. Só para dar um contexto, o Jorge foi a pessoa com quem teve uma grande importância em impulsionar o que hoje em dia é o Spin Comedy Club, que é uma entidade que eu já tinha esta ambição de ter em Spin, seja para espetáculos de auditórios, seja para stand-up em bar, e que está a correr bem, está a ter uma boa cena. Aconteceram 3 noites até o dia de hoje, em bar, ambas acima das 75 pessoas, em sala 180 mais ou menos, 170, 160. Em Espinho, onde não há stand-up. No entanto, nos últimos 2 anos, eu acho que nós abrimos um bocadinho caminho, não é acho, abrimos caminho para o stand-up em Espinho, porque está a ser usada a sala que nós usámos naquele primeiro projeto que eu te falei. Já veio cá a Batáguas, vem agora o Guilherme Duarte, e acho que abrimos aqui um bocadinho o caminho para trazer coisas deste estilo para Espinho. A cena que o Jorge está a falar, uma noite de stand-up, que eu estava a testar um texto pela segunda ou terceira vez sobre o que é que as nossas mães pensavam quando, tipo, nós rasgávamos as calças e era um sentimento de adrenalina, porque sabíamos que não podíamos rasgar as calças. Nós sentíamos os maiores da escola, porque no dia a seguir íamos aparecer com as calças rasgadas. Mas, tipo, no dia a seguir já estava lá um remendo. E depois isto tinha, tipo, uma punch por aqui. Só que no dia em que eu vou testar isto num sítio no Porto, o humorista que vai antes de mim faz exatamente. Ele está a levar o texto dele por caminhos obscuros de violações e pedofilias e coisas do género, e do nada, no meio do texto, mandam. Que era como as nossas mães que nos colavam emblemas nas calças, e eu tipo, não é possível, não é possível, não é possível. E eu senti muito triste porque não era uma coisa que eu estava preparado. Quem estava comigo, uns disseram pá, vai à frente, vai e faz, outros disseram pá, não faças. Devia ter ligado aos que disseram para eu não fazer. Basicamente, depois eu tive que fazer uma referência como o rapaz que esteve antes de mim falou, só que eu não vou falar de pedofilia, é um bocado mais por aqui. Mas sim, sim, isto aconteceu, pá, aconteceu e foi. Nunca me tinha acontecido assim tão parecido. É impensável porque é algo muito específico. É muito específico. Há temas assim, quase todos os comediantes, ou grande parte dos comediantes, têm um beat sobre. De vez em quando, dentro do beat, pode haver ali. Acho que não temos obrigatoriamente de fugir a isso. Ao tema, obviamente depois há temas sazonais, Sim, sim. que são os temas o Natal, o inverno, o seu verão. Agora há o tema Tinder.
Mas, 80% dos comediantes que atuam em Portugal já fizeram piadas com o Tinder. pois, é isso um bocadinho. Eu acho que esse tipo de temas não são condenáveis à partida, Não, 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 não. Mas mas acontecem. parece-me sempre que é uma remodelação de temas antigos. O Tinder é o quê? Ah, sim, 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 É à sim. volta de encontros, só que agora sob o estandarte do Tinder. Quando há assim uma tradição, se recuares, procurares beats de encontros, vais encontrar coisas muito parecidas, só que naqueles lá atrás não estava a palavra Tinder. E é aí é que me Certo. faz às vezes confusão. O facto de aparecer uma palavra sonante como Tinder, uma marca qualquer, é a oportunidade para que tudo surja novamente. Eu percebo o que estás a dizer. A mim também faz, e por isso é que eu tentei trabalhar aqui um bocadinho nas histórias que eu tenho, que estupidamente ao longo dos anos fui ignorando. E hoje em dia, quando me vou lembrando das coisas, é tipo, ok, isto está para stand-up, isto está para stand-up. Nos últimos meses só tenho feito quase storytelling, mas também pô, há coisas que, por exemplo, se eu por um lado, o último beat que eu escrevi é sobre suicídio, eu cheguei a fazer um ou dois espetáculos do humor negro, mas não é por aí, é uma parte lógica do suicídio, como os meus outros dois beats anteriores foram coisas mais relacionáveis, quer dizer, um mais que outro. O saber se quero ou não ter filhos, que é uma coisa que toda a gente vai passar por isso, mas também se calhar um dos beats que eu me divirto mais neste momento a fazer é sobre reciclagem. Mas são coisas mais específicas. Eu gosto de ir aprofundar as coisas específicas de se calhar temas que já foram falados. Conta realmente é a abordagem. Eu posso ir para os temas mais batidos todos, sei lá, o cocó, o xixi, e quase todos os comediantes têm um beat à volta da punheta. Esse pode ser o meu desafio. Fazer o beat mais criativo à volta da punheta. Não quer dizer que consiga. É um bom desafio. Sobretudo nestes temas do cocó, do xixi e da punheta, quando tentas intelectualizar demasiado, depois fica um bocado estranho. Porque crias uma superioridade que o Yeah, yeah. tema não pede. É isso mesmo. Por Em isso é que eu texto fujo ainda disso. funciona, mas em Pois. stand-up fica bem estranho. As pessoas estão-se a rir e tu estás a ser superior porque estás a dizer palavras que as pessoas riem-se de tu dizeres. Não estava à espera de fazer esta ligação entre cocó, xixi e punheta Sim, sim, e o sim. humor ativista. Vai ser ótimo. Sim, ok, É, certo. é exatamente a mesma postura. Os moldes é que são diferentes, o palavreado é diferente. A postura é exatamente a mesma. Eu estou a Certo, falar certo. disto, mas olhem a forma como eu estou a falar disto. Por norma, afasta. A não ser que saibas trabalhar, tenhas unhas e depois desconstruas isto tudo, não é? Eu tenho dois beats ou três que são sobre direitos LGBT, mas eu só digo que são sobre direitos LGBT depois de fazer a punch. As pessoas percebem por onde é que eu estou a levar as coisas e eu depois tenho uma frase em que eu digo, ok, mas tipo, eu sou a favor de tudo isso, mas eu já. O que eu tinha a dizer eu já disse. E nada vai apagar. A minha opinião já foi dada. Mas eu sou a favor, mas a minha opinião já foi dada. Seja, seja vocês achem que, ou seja, podem vocês achar que é a favor ou não dos direitos, mas a minha opinião já foi dada antes de eu dizer, opá, vamos só aqui pôr em pratos limpos. Eu apoio todas as causas desse género, mas eu já fiz uma piada sobre isso. Acabei de fazer. E ninguém vai apagar isso. A minha cabeça foi outra vez para aquilo que disseste dos remendos. Atualmente não há assim muitas pessoas a pensar uma pessoa que passou a sua vida toda a remendar as calças dos filhos ou dos netos e um dia vai a um centro comercial e olha para todo o lado, só calças rasgadas. E, a pensar o trabalhinho que eu fazia aqui. Sim, sim. Davam-me 2 horinhas. E agora, O ângulo até era mais eu ficar chateado com a minha mãe por não me deixar ser o miúdo fixe. Por não me deixar ser o miúdo que tem as calças rasgadas. Meteu tipo com um sticker da Danone. Eu quero andar com o joelho de fora, não é isso que eu quero. depende também dos stickers, não sei se é correndo bem ou correndo mal, depende das perspectivas. Mas pode dar-se o caso, num remendo qualquer, aproximar-te do universitário. Sim, 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 sim. Yeah, mas, não havendo Sim, mais nada, não havendo mais nada, sim. imagina, tem um remendo Mas, qualquer. mas o universitário é por peer pressure. Agora, ali era a questão do nunca ninguém teve umas calças remendadas com um remendo fixe. Nunca. Mas imagina que a Nunca ninguém mãe. chegou à escola a dizer: Ei, olha o meu remendo. Isto não aconteceu. A menos que fosse do seu clube de Yeah. futebol. Mas imagina que a mãe tinha sido universitária, vai retirar um Sim, relativo à bebedeira e cola no sim, puto sim, sim, de sim. 7 anos. A minha madrinha obrigou-me a comprar isto. Não, isso tinha muita graça, mas é isso. Eu, se calhar, se tiver filhos, vou fazer isso. Mas acho que era o ângulo disso. E acho que é isso que me dá, que me dá vontade de ir escrevendo stand-up. É tipo, eu às vezes vou buscar. Tento ir buscar coisas que parecem óbvias à partida e que eu as faço tornar óbvias, mas o meu objetivo é tipo, pá, mas nós somos malucos. Nós somos malucos. O que estamos a fazer não faz
sentido nenhum. Quem vir de fora é uma maluqueira que nós estamos aqui a fazer. Não faz sentido. E isso para mim diverte-me muito. Diverte-me muito mesmo. Isso tem tudo a ver também com o meu estilo, acho que, por exemplo, por causa do Ricky Gervais, por causa do, por exemplo, do Afterlife. Há muita gente que não gosta do Afterlife, da série do Ricky Gervais. Porque é ali o Bruno Nogueira o Bruno Nogueira e o Ricardo, na altura no AskTM que foi o Vilhena, o Sim, Teixeira Mota. recordo-me do episódio. Esse episódio, na altura, acho que é o Ricardo que fala sobre o Afterlife, sobre a parte obscena do Afterlife, que é tirar-te tão para uma coisa deep, para questões de depressão, de suicídio, de cancro, de morte por cancro, de divórcio, mas de repente, tipo, o personagem só faz um sorriso e eu tenho de parar a série porque estou-me a rir. Aquele pequeno desbloqueio é uma batota, é verdade, eu assumo isso, é obsceno, mas isso em palco dá-me um prazer. É uma coisa que é o que me dá mais prazer. Se calhar a ter ali pessoas que estão tipo, não se vão rir nos primeiros 2 segundos porque o salto foi tão grande, mas isso dá-me muito prazer, muito, muito, mesmo. Eu concedo, sou a favor do Ricardo, mas no ranking das batotas não acho que seja uma batota Não assim é tão mais grande. grave, não é mais grave de todas. Percebo as críticas à volta da série. Comparam essa série com outra qualquer que ele tenha feito. Com o The Office Yeah. não é fácil, né? Acontece seja com comediantes, seja com músicos. As coisas não têm necessariamente que ter ligações. Uhum. Foi a mesma pessoa que os fez, mas o artista, o comediante, o músico, quis ir para o outro lado, testar outra coisa. Aquilo que estavas a dizer em relação do familiar, isso acontece muito com a poesia, o teu contacto com o familiar. E à medida que intensificas essa ligação com o familiar, de repente o familiar torna-se estranho outra vez. E Yeah, isso isso é. acontece-me. Isso aconteceu-me, por exemplo, eu lembro-me, entretanto, de outro podcast que eu já revi mais do que uma vez. Revi, reouvi mais do que uma vez. Reouvir porque ninguém diz, né? Fica Nunca estranho. ninguém disse, nunca ninguém disse isso. Que foi o Hotel do Bastos. Por acaso é uma das minhas lacunas, ainda não o vi. É uma audiosérie que a mim, além de me divertir muito, como já está tão extensa, vamos pôr aqui entre aspas, porque é de bom, porque já tem um percurso bastante longo, é muito duro, deve ser muito duro fazer aquilo. Já ouvi a série se calhar 2, 3 vezes, mas se eu começar agora do início, vai ali ver imensas coisas que eu nunca mais me lembrava disto. E vai-me fazer sorrir outra vez. Vou achar graça outra vez a isto. Ponto final, não há dúvida nenhuma. Além disso, posso usá-la simplesmente para ir dormir. Usas o hotel do Bastos. Também já aconteceu, já aconteceu. Mesmo sem ouvir, percebo que é uma cena que faz falta. Percebo que é muito mais exigente do que. Eu gostava muito de fazer uma coisa do género, muito mesmo. Aquilo, o grande catch para mim daquilo é uma coisa que eu acho que ele até já lançou o desafio, que é como é uma audiosérie e como não há nenhuma imagem de nenhum dos personagens, cada um desenha o personagem à sua maneira. Se isto acontece nos livros, é exponenciado quando tu tens uma voz. Quando tu pensas que é a mesma pessoa a fazer a voz de toda a gente, é uma expressão de talento absurda. Ponto final. Para mim, o personagem principal tem uma imagem visual diferente da tua. E eu acho que esta cena do hotel, um dia, se acontecer, se existir formato físico, seja tipo uma BD, seja Uma série. animada, acho que é tipo a realização visual de quem ouviu a série. E vai ser incrível. Eu vou olhar e dizer, é exatamente assim que eu sempre te imaginei. Vai ser Ou, incrível para uns e para outros e outros, sim, sim, uma sim, desgraça, né? e outros vão dizer, pá, não era nada disso que eu estava à espera, mas ainda assim agora estou tipo, agora quando for ouvir outra vez a série, já tenho uma imagem na minha cabeça. É aquela imagem, já não é a que eu tinha antes, é aquela que eu já vi. Ninguém depois de ver uma série, e acho que isto é impossível. Ninguém que tenha lido o primeiro Harry Potter antes de sair o primeiro filme, viu o filme e voltou a ler o livro e o Harry Potter tem outra cara. Yeah. Isto nunca aconteceu. Ou essas pessoas estão internadas, porque e não é suposto. Começas sem uma base visual, tens a base visual, a partir do momento e não voltas a ter uma coisa diferente, acabou. A tua cabeça é povoada, o contacto que tiveste com o cinema, neste caso, migra depois. Sim, sim. Daí que haja tanta tensão entre aqueles que se agarram ao livro, aqueles que veem as duas coisas. É pá, a adaptação em cinema foi uma merda, porque. Por variedíssimas razões. Sim, sim. Essa questão da imaginação eu acho que é fulcral e até do ponto de vista
As séries e o cinema não tem necessariamente de oferecer tudo de mão beijada, mas quer-me parecer, acho que não me equivoco muito, quando a tendência atual é oferecer tudo de mão beijada, não há Sim, entrelinhas, sim, sim. sobretudo com a fornada de séries da Netflix, está tudo muito escancarado, não há nada. Até porque o público está em muitos sítios em simultâneo, está a ver aquilo, mas também está no Twitter, depois está noutra cena. Não podes passar para o público típico algo demasiado denso, senão ele perde-se e já não tem a resistência Sim. à frustração. Por isso é que hoje em dia eu desvalorizei as séries e voltei a valorizar uma coisa que eu não valorizava de todo, que era o cinema. Porque eu estou no cinema e não estou a fazer mais nada. Não estou a fazer mais nada. E eu hoje em dia não vejo séries. Se houver alguma série que eu quero ver, eu vejo-a de enfiada num dia ou num dia e meio, vou voltar à minha vida. É spoilers na net, é tudo que tira uma experiência que devia ser como é no cinema. Eu quero estar focado a ver isto, eu quero estar dentro deste ambiente, não consigo, porque há mil e uma coisa a acontecer à minha beira. Eu acho que é fácil de perceber quando pensamos no formato da série documental. Quando comparado com o filme Uhum. documentário, é preciso dar cada vez mais coisas ao público. O documentário em filme e o documentário em série, por um lado dá-te mais coisas, mas por outro perde o essencial na arte, que é a decisão do artista. Tens de decidir aquilo que entra e aquilo que sai, não podes pôr tudo. E a tendência atual, não, temos que fazer uma série de É. documentário com 20 episódios e chega ao terceiro, já não sabe o que é que has de meter, não querendo ser demasiado elitista, até porque há filmes mainstream bons, quando tu não percebes a decisão do artista ou da cabeça daquele projeto, ele decidiu que esta coisa não entra e isto é um propósito. Acho que isso é a última vez que eu vi a correr bem. Ou seja, a nível de parte cultural e parte de ativismo e parte de várias coisas. Foi o último filme que eu vi, se não me engano. Acho que sim. E foi no cinema. E que foi, com toda a certeza, o melhor filme de animação que eu já vi. Que foi o Gato das Botas, a versão original. E ele está estupidamente bem cotado por alguma razão. Primeiro porque o filme é hilariante, o filme tem muita graça, e depois o filme consegue ir dando pitadas de valores que hoje em dia se levantam todos os dias, sem te maçar e sem te fazer pensar do género, e eles estão outra vez a falar de feminismo. Não pensas nisso, porque aquilo está tão bem feito. E assim tem uma piada que mete as mulheres num patamar superior. E depois tem outra piada que faz o contrário. Aquilo está estupidamente bem feito. Eu fui com uns amigos, alguém disse isto, ou num grupo do WhatsApp, alguém perguntou porquê que o Gato das Botas está tão bem cotado. E nós dissemos, então vamos ter de ver o que é que se está a passar. Porquê é que está tão bem cotado? E chegámos lá e ao fim percebemos, ok, percebemos claramente porque é que está bem cotado, é o melhor filme de animação que eu já vi. Mesmo quando tenho essa reação, eu tenho algum receio que as coisas envelheçam mal. O Office já revi, não revejo insanamente todos os anos, mas já revi algumas vezes. O valor mantém-se. Os filmes atuais, eu acho que a coisa envelhece muito rápido. Fechando este episódio, normalmente Uhum. termino com 2 ou 3 perguntas, posso Força. atirá-las logo as três assim à queima-roupa. Para futuras conversas, tens assim algum nome para me dar? Um nome ou vários? Das pessoas que tens visto atuar ultimamente, quem é que tens gostado de ver? Agora a Uhum. terceira, isto é a forma caudalosa de Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. quem quisesse, onde é que pode ir? Então, podemos começar já pela última. No Instagram, João Nuno Mendes _ Vou tendo, principalmente no Instagram, stand-up e textos. Se calhar tenho mais textos do que real stand-up, não é? Se calhar eu tenho garantidamente e com mais frequência e não vou deixar de o fazer. Depois, obviamente, João Pedro Pereira e o Contente cresceram por muito mérito, são muito bons, trabalharam muito e acho que hoje em dia estão preparados para dar saltos, para estar preparado para outro tipo de coisas. Acho que sim. A gente gira para falar. Tu já falaste com o Ricardo Leite? Já, foi uma boa Já? conversa. Estou-te a imaginar a falar com o Ricardo Leite e bate certo. E bate certo. Faz-me sentido. Com o Carlos Contente já falei, com o João Pedro é de falar. Deixa-me pensar assim do pessoal. Por acaso tenho tido sorte. Se tivesse que fazer apostas, as minhas apostas no Norte têm corrido. Uhum. Tive uma conversa excelente com o Jorge há pouco tempo, cá de sair daqui a uns meses. Ainda não falei com o Vitor Sá. Eu ia sugerir, era a minha segunda opção, porque achei que já Não, tínhamos o falado com Vitor, ele. o guionista, por exemplo. Só que sabes que nós somos poucos, pá. Nós somos poucos. Já falei Pondo-me nesse bolso, nós somos poucos. assumidamente guionista, a última pessoa, também não falei com muitos.
foi a Susana Verde. Ok. Quando és só guionista, é um papel, não é secundário, mas como não tem tanta visibilidade, se não estiveres interessado, nem sabes que existem. Sabes essas figuras que já se tornaram grandes, Yeah. como o Pombares, como Pombares foi o mês nem- passado ao Humor à Primeira Vista. Yeah, yeah. E de facto está uma conversa que quem quiser saber quem é o Pombares, quem é essa referência Sim, que eu tenho para mim, é uma excelente oportunidade. uma boa conversa. Por exemplo, Sim. no caso dele, se eu tivesse a oportunidade para falar agora com o Pombares, se calhar o que é que eu ia acrescentar? Ou íamos para um sítio completamente diferente? Também podia acontecer, já falei com o Rui Cruz, quando calha com pessoas que já participaram em vários podcasts de vários formatos. É difícil. Sim, eu, por exemplo, se eu tivesse uma conversa com o Pombares, o que eu queria era ir jantar com ele, pá. Nesse aspecto é a melhor Percebes? pessoa. É Se calhar tipo, montava tudo, montava o som todo e desligava o power só para não estar gravado. Eu precisava estar com aquela pessoa fisicamente, pessoalmente, mas aí para estás poder ter a a. experiência. Ah, ok. Nem estás a considerar a outra parte porque ele é possivelmente das melhores pessoas no capítulo da comida. É provavelmente Sim, o sim, melhor sim, sim. conselheiro. Sim, eh, sim, sim. Mas eu para já acho que prefiro mantê-lo mitológico. Tens medo que o Não, contacto fizesse perder alguma da aura? não, não, não. Por outro lado, sinto que não estou preparado para ouvir coisas que ele me vai dizer. De certeza absoluta. Conselhos, acho que ainda não estou aí. Ok. Acho que preciso de crescer muito mais para estar preparado para ter sequer uma. Nem é por ele me estar a dizer, olha, não estás a fazer isto bem ou estás a fazer isto bem. É, não vou estar no mesmo comprimento de onda. Não estou. Yeah. Vou estar a desperdiçar esse tempo que me pode ser valioso daqui a uns tempos. Tenho esse pensamento com algumas pessoas, não que eu tenha tentado conversar claro, com humoristas e à cabeça ver um Ricardo Aruz Pereira, porque essa vou desperdiçar um cartucho já. Sim, sim. Se fores fazendo as coisas bem, como eu tenho achado que fiz algumas, as oportunidades vão aparecendo. De estar com pessoas, mesmo em formato pessoal, que tu tinhas muito respeito e tens, e ainda aumentou o respeito profissional e pessoal, e de repente estou à distância de uma chamada dessas pessoas, e isso é ótimo, é mesmo reconfortante. Queres fechar com alguma palavra de incentivo aos comediantes ou aos aspirantes a comediantes? Eu às vezes faço esta. Aos aspirantes Não queres dizer não nada, acho que não é? devo, não, 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 não. Senão vou estar a falar para mim mesmo e não, não é isso. Aos comediantes, não, acho que é só. Acho que devemos focar-nos no, no meio a nível artístico e não no meio a nível negócio. Eu sei que há muita gente que está a viver, tentar viver disto, e esses eu nunca os vou criticar a nível de negócio. Artístico, sou mais um a criticar, como sou mais um a dar os parabéns. Mas acho que devemos ter aquela atenção de se calhar isto já foi feito. No dia a seguir pensar outra vez, se calhar isto já mesmo foi feito. Mas não achas que o sucesso é uma dádiva e é um veneno? Mas quando acontece demasiado cedo e a pessoa, apesar de ter pouco tempo, até a janela de tempo foi curta, não se desdobrou em muitos projetos. A imagem que o público tem dessa pessoa é apenas uma. E ele depois sente-se de alguma forma aprisionado. As pessoas Uhum. gostam de mim enquanto esta figura. Será que vou mudar? Isso é trabalho. Mas por vezes é quase uma maldição. Isso, na minha opinião, é trabalho. Yeah, sim, É mesmo concordo. só, é única e exclusivamente trabalho. Por isso é que eu já fiz podcast, já fiz stand-up, já fiz roast, já escrevi, e se puder apresentar um programa ou fazer uma coisa qualquer que de facto faça sentido para mim, não é para ir buscar público, não é para ir pedinchar público às várias plataformas, é por eu se calhar vou tentar as que eu achar que fizer sentido e depois aplicar-me naquelas que de facto eu tenho mais prazer e eu sinto que tenho mais rendimento. Rendimento artístico, não a nível de dinheiro. É, Acho de que é alguma isso. forma casa bem com a personalidade. Se és tão apegado ao texto como dizes ser, Temos de nos focar em continuar a trazer coisas diferentes e frescas. Posso só fechar com uma coisa que eu me habituei a fazer, que é se não acharmos que está suficientemente bom, se tivermos aquela noção do vou pôr, para estar a publicar coisas, não ponho. Eu faço esse exercício. Não vale a pena. Se não é isso, se temos essa dúvida se faz sentido pôr, é porque em princípio não, não é suposto. Em princípio é melhor guardar. É melhor guardar e esperar, e estamos todos nas casas dos 20, 30 anos. Temos tempo.
Já não me recordo quem foi o comediante que, quando estava a tocar neste assunto, teve esta resposta. Ninguém está à espera das tuas coisas. Yeah. Ninguém está à espera em casa. E pá, estou Exatamente. aqui à espera aqui de um vídeo ou de um texto Exatamente. Ninguém. do João Nuno. Epá, Nem não. ninguém. Sejas tu quem fores. Se calhar há Ninguém. 2 ou 3 exceções. Mas mesmo essas, se passar muito tempo, Nós temos de trabalhar para crescermos a nível artístico para nós. Para nós sentirmos confortáveis com eu apresentei um livro, eu apresentei um texto, eu apresentei um vídeo. Pá, se não estiver bacana, eu não ponho. Eu vou guardar. É só isso. Vou guardar e tipo amanhã vou escrever outro que se calhar pode ficar melhor. se levares ao extremo esse pensamento, também pode, de alguma forma, impedir-te de fazer seja o que for. Essa ânsia pelo perfeccionismo. Então é assim. Eu sei, eu percebo isso, só que isso depois vai bater de encontro com o que alguns comediantes que eu sei que têm a mesma opinião e que se calhar já o disseram. Eu sei o que eu acho que é bom. E eu acho que tenho a capacidade de dizer há coisas que eu fiz que são horríveis e vão ser sempre horríveis, e há coisas que eu fiz que são boas. E se nós não tivermos este filtro, se estivermos sempre naquela do esperar da aprovação social ou dos nossos pares sem confiarmos no que estamos a fazer, parece-me curto. Ser um bocadinho desta arrogância de eu sei o que eu acho que é bom. Pode não ser. No caso dos escritores, ou no caso dos poetas, quando olham para uma obra passada, depois há 2 posturas: ou não se revêem nela e tentam tirá-la do mercado, ou então, revendo-se nela e vendo que já houve uma evolução, tentam estar de alguma forma em paz, porque aquele que escreveu o livro já não existe. Eu tenho um exemplo para ti desse tipo de coisas. E por vezes até pode funcionar ao contrário, imaginando que até os temas ou até as posições, opiniões eram de uma forma. Envolvidos 20 anos, és outra pessoa, nos antípodas. Dá-lhe. Percebo. Já passei por isso, porque se eu olhar para o meu primeiro texto de stand-up, que é um desafio que eu quero fazer, que é voltar a levá-lo a palco, sem mexer nele, ou seja, como ele está, mal que ele está para perceber o que é que eu consigo fazer dele, mas se eu olhar para esse texto de stand-up, eu não me revejo naquilo. E isso vai-me acontecer em tudo, toda a minha vida. E isso acontece numa coisa que eu adoro, que são tatuagens. Eu arrependo-me de coisas que tatuei. São exceções muito raras, não sei se já te aconteceu, quando olhas para trás percebes que há uma coisa que não devia estar lá atrás. Não percebes como é que isto existe aqui, não faz sentido. A qualidade Eu não percebo como é que está lá, mas fez sentido na altura. são métricas muito difíceis de avaliar. Olhas para trás e pensas, eu acho que não tinha esta qualidade para fazer aquilo que fiz lá atrás. É um outlier, não faz sentido estar aqui. Isto é muito raro acontecer. E isso vai sempre sobressair. É assumir que foi um processo, foi trabalho. Foi um processo. Se calhar não fez sentido, não faz sentido aos olhos de agora, mas se calhar também não era suposto. Se calhar não era suposto fazer sentido aos olhos de agora. Se calhar era suposto ter feito sentido há 3 meses, há 2 anos, há 10 anos ou há 20. E se calhar fez. Está cumprido o propósito. Ninguém faz piadas para ficar eternizada. Ninguém. As pessoas fazem piadas para ter graça na hora. Uma mudança, e quando eu digo comediante barra artista, o artista tinha esta pretensão, não quer dizer que a concretizasse. Isto vai ficar para sempre. O comediante não. Encontras qualquer coisa. É mais difícil. Um artista, seja ele qual for atualmente, ele não tem essa pretensão. Até soa assim um bocado estranho. Mesmo que seja muito bom, fica É sempre estranho. pretencioso, é Fica pretencioso. sempre estranho.